primeira cria de mãe, uma matuta sacudida, criada na lida, na zurra do dia a dia. Meu pai, um capial vexado, pôs 17 viventes no mundo. Nenhum vagabundo, cada qual com serventia. Eu que por mim respondo, criei bruto que nem trovão, no lombo de um trem pagão e no cabo da ferramenta. Quando sobrou um prazinho, aprendi a rabiscar meu nome. Isso me tirou da fome, mas hoje nem me sustenta. Já não tem dente nessa minha boca antiga, é a goela que mastiga os desaforos da estrada. O couro grosso é de tanto entrar na tunda, e o vergão na cacunda foi para aumentar a toada. Quando desata um suspiro, ele é a pluma dilurido. Se eu sofro nesse martírio, é porque Deus é servido. O tempo me engambelou, mode eu segui vivendo, mas a vida me esfolou desde que eu era pequeno. Vivi o que tinha direito, agora eu vivo de quebra. Aqui já tirei meu eito, já tirei fogo das pedras. Eu já dei muito tutano, acabei ficando em jejum. Já atorei 70 anos e posso durar mais um. Cada ano foi um tombo, cada mês foi uma tunda. Foi tanta sova no lombo que até verguei a cacunda. Assim eu lidei com a vida, que me deu muito trabalho. A estrada foi cumprida, ainda fecharam meus atalhos. Das tabocas que eu tirei, outro que fez o jacá, e as cordas que eu trancei, outro usou pra mim. Foi cá. Se a morte bulir comigo, vou com ela sem remorso, só encomendo algum amigo pra modo de enterrar meus ossos. Esses meninos soltando essa música aí que eles inventaram, eu tava pondo sentido, ela é, pra mim é você sem tirar e sem pôr. Uai, rapaz, eu tava assuntando ela, parece que eles fizeram a medida de fazer ela, foi em mim mesmo. Foi. Eu disse que quando você era um capialzinho assim mais novo, disse que era tentado pra danar, né? Ih, rapaz, eu era um caboclo gostoso, birrento e teimoso, não obedecia a ninguém, não atendia. E um via me dar um conselho, eu virava a cacunda, largava ele proseando sozinho. Um vinha me dar um palpite, entrava numa orelha, saía na outra, era do mesmo tamanho. Eu era do avesso pro mundo mesmo. Então, por causa de ser birrento e teimoso, vocês estão vendo, tá faltando uma lasquinha na venda. É, falta mesmo, né? Isso, rapaz, foi nesse tempo.
Um dia já de tardezinha, o sol já lá ia moitando por detrás da cacunda da serra. Eu saí na porta, olhei, rapaz, um porquinho deu de vazar na vara do chiqueiro. Ora. E desceu pro lado de uma horta. E aí eu pensei que tem que pegar, porque senão ele vai dar prejuízo. E eu cipiei em riba desse cabuquinho. E aqui, acolá, eu fui correndo nele, fui chegando pra perto. E ele era um animalzinho bem arisco. Quando ele viu que eu tava pra chegar, ele tampou a bufar, ia pular. E quando eu já tava pra tarracar nas cadeirinhas dele, ele tafuiou debaixo de uma seca de arame, rapaz. E naquele embalo que eu vinha, quando eu morguei pra passar no vão do arame, eu gastei demais, uma feipa veio aí. E pregou, rapaz. Aí amarrou mesmo. Aí eu fiquei amarrado ali, porque ele puxava, tá pregado. Eu levava a mão lá pra tirar, estepava o dedo. E eu fiquei ali naquele trem, isso lá ia chegando um cabuquinho assim perto. Quando viu naquela maçaroca ali, ele resolveu me dar uma de mão. Mas eu já estava enfesado demais. Quando ele falou, para isso, eu falei, não, foi bom, um pedaço ao Era birrento mesmo. Eu era terrível. Varre a casa, Samaria. Zeca, enfeita o terreiro para receber a folia do divino padroeiro. Vai chegando a folia, vem beijar nossa bandeira e escutar a cantoria. Vem beijar nossa bandeira e escutar a cantoria.
nosso Pai, a proteção do divino. Ai, ai, ai. Ô, senhor, mas você já viu que tem bom você acompanhar uma folia? Ih, rapaz, é bom demais. Principalmente quando você topa assim uma companheirama ranchada mesmo, né? Olha, rapaz, é uma festa que se você acompanhar você não perde mais. Não, não perde não. E desses meninos cantar essa folia aí, rapaz, eu lembrei de um passado meu, mas eu vou principiar o trem do começo. Tá bom. E como é que foi? Uai, rapaz, no tempo de eu moleque, novo, então tinha um vizinho lá que criou uma menina bonitinha. E aquilo sou eu, nós era vizinho assim pertinho, todo dia nós estava encontrando e aí, rapaz, eu garrei engambelar ela. E ela deu de inclinar pra minha banda também. E aí, aquela amizade foi aumentando, foi crescendo. Por resto, nós deu de ficar meio lerdo com os outros. E deu até de nós ganhar uns arroxos. E aí, quando deu nessa posição, eu assombrei, rapaz. Porque nesse tempo o trem era perigoso. Porque eu tinha uma outra que eu zelava dela para casamento mesmo. Sei. Era um tipo que era um mulheraço da zurra mesmo. Aí eu fiquei com medo da outra saber daquela maçaroca, apertei, pedi o casamento logo e casei, me juntemos os trapos, rapaz. E mudei pra longe. Mas agora nós custa encontrar, ela vai esquecendo disso. Depois de uns meses lá, um dia eu estava sapeando ali mesmo por redor, ali fuçando ali pro terreiro, ela chegou lá no meu rancho. Eu já fiquei assim meio arisco. Falei, essa mulher que eu veio buscar uma maiquerença aqui. Fiquei pensando naquilo e fiquei assim veiaco ali por fora, assuntando a prosa. Quando eu escutei a prosiana, aí eu vi que ela foi fazer uma visita mesmo. Aí eu fui lá pra dentro, as prosianas, e eu sentei assim pra trás. E a mulher deu na tenda de coar um café. Aí a fornalha baixinha, a mulher pôs lá a rabinha lá e falou pra ela, vou lavar os tenacos lá na aguada e você atia o fogo aí pra nós. Quando ela ficou assim, só que ela pegou no cantinho da fornalha, que ela moigou pra soprar o fogo, rapaz, aquela muniçãozinha de roupa tava muito regrada. Quando ela moigou, ela ergueu a perninha assim no meu rumo. E aquilo ainda sungou. E quando eu vi aquilo, menino, eu não queria olhar, mas o zóio danou. E eu fui ficando afadigado de olhar aquilo, fui ficando safocado, não querendo olhar, mas o zóio queria. E eu não dei conta de dominar o zóio, rapaz. Quando eu estava afadigado olhando aquilo, a paciência mingou, rapaz, eu não atulerei. Ih, rapaz. Aí eu levantei, rapaz, e chuchei o braço pro baixo dos trapinhos dela, fui bulir lá na goelinha dela. E ali eu fui arrastando a mão pra trás, assim, lerdo. Quando chegou no brim dela, eu dei uma pausinha, fui arrastando. Quando chegou no embiguinho dela, só tá fundo, eu ainda puleguei ele com a ponta do dedo. E ela quietinha, rapaz, eu tava até animado. Quando eu cheguei no subaquinho da perna dela, eu garrei zonar. E eu não sei o que ela pensou, se eu fiquei meio estovado, rapaz. Ela firmou na fornalha, me chamou os dois pés no embigo. Eu não estava esperando por aquilo, menino, foi uma cambota.
Eu chorei a nuca numa pasteleirinha que tava pra trás, e cuia, e coité, e lata de buiô em riba de mim. E eu levantei louco no meio daquela aranzé de trem e já arranquei no rumo de sair. Parei na portinha de vestir na saroba. E fiquei pensando, falei, se essa moleque enredar pra mulher, daqui mesmo eu vou vestir no mundo e não volto mais nunca. Fiquei assontando ali, aimado. Aí a mulher escutou e amiudou mais atuada, chegou lá e... Aí, fulano, que barulhão foi aquele aí? Aí, rapaz, Deus me deu uma de mão, que ela inventou um remédio que ficou bom demais, ela desviou do rumo. Dia de sorte, né? E aí eu fiquei assim, sem graça, esperei um pouquinho lá, voltei, sentei assim, meio amuado, bebi o café, enquanto ela ainda olhava em mim assim, e aí ela foi embora, e aí nós nunca mais encontrou. Há pouco tempo, nós encontrou num posto de folia, rapaz. É. Então, já está com muitos anos já. E eu, quando nós acabou aquela obrigação dos folião, encostei num geralzinho assim da banda de fora, lá no roteiro da mulherzada descer lá pra bica d'água. Tô ali, gente, tá navegando. Quando parou aquela velhinha adiante de mim, quando ela prusiou que eu conheci, mas é você, fulano? Ele é, mas tava um tapeirão descanchelado, rapaz do céu. Mas desmantelou mesmo. Aí, nós agarrou a prusiar ali, um assunto é outro, e ela lembrou daquele tempo que nós era vizinhos, que nós era muito amigos. Aí ela uma hora perguntou, você ainda é levado daquele jeito, Gerardinho? E eu lembrei da maçaroca, rapaz, você ainda é coiceira daquele tanto? Isso, se não me engano, já faz um lote de ano. Tempo de mulher vexada. Joaquim endoidou por Rosa, uma caboquinha mimosa, bonitinha e delicada. Duas mocinhas ali junto, para quem Rosa dava assunto, sabiam os segredos da menina. Rosa gostava de Joaquim, gostava sim, mas coisa pura, imagina. Rosa tinha lá seus desejos, mas nem conhecia beijo, sabia de ouvir falar. Quando Joaquim quis um abraço, perdeu fôlego, deu cansaço, chegou em até desbotar. O trem virou fogo no pasto, desses que pegam de alastro que não tem nada que apaga. Fogoso sem tanto Joaquim, virou uma chama sem fim que esparramou que nem praga. Vendo aquele esquentamento, Deus pôs bênção ao casamento e acabou juntando os dois. Mas não juntou tanto assim, deixou por conta do Joaquim o que viesse depois. Ela atende pro Rosa, o nome dele é Joaquim. Ela é bela e mimosa, acanhada e vergonhosa, uma meiguice sem fim. Joaquim se inclinou pro Rosa, ela gostou do seu jeito. Com poucos dias de prosa, com aquela flor formosa, já nem dormia direito. Rosa, uma donzela arisca, Joaquim engole no seco, mas na menina nem trisca, com receio da faísca do 30 do seu Pacheco. Tinha muito convidado no dia do casamento, mas Joaquim tava apressado, saiu com Rosa afobado, sem receber cumprimento.
Como todo noivo sonha ficarem sozinhos dois, mas Rosa tinha vergonha. Largou Joaquim só com a fronha e o bom ficou pra depois. Joaquim rumava pro mato esfregando a braguilha. Cheguei a escutar boato que aquilo era carrapato que coçava na virilha. Ei, Rosa, ei, Joaquim. Ei, Rosa, ei, Joaquim. Essa mulher vergonhosa ainda vai dar cupim. Essa mulher vergonhosa ainda vai dar cupim. Ei, Rosa, ei, Joaquim. Ei, Rosa, ei, Joaquim. Essa mulher vergonhosa ainda vai dar cupim. Essa mulher vergonhosa ainda vai dar cupim. Uai, isso antigamente, então o povo era muito sistemático, muito avexado. E casou um casalinho de gente. Mulherzinha muito bonita, o hominho bonzinho, mas era daquele sistema mesmo, sistemático mesmo. Então, e o hominho tinha um desejo de ver a mulherzinha nua, mas ela não conformava com ele definitivamente, rapaz. Ele pelejava, agradava, ele ia no comércio, trazia uns agrados para ir dobrando nela. Mas ela não aceitava mesmo, ela era sistemática. Um dia ela conformou, falou, não, mas então nós vamos fazer assim. Nós vamos fechar a casa para não ficar uma festinha. Aí eu mato seu desejo. Aí ele ficou contrariado, falou, ah, mas desse jeito fica escuro, eu não vejo direito. Aí ele foi, lembrou que tinha um mato sujo assim, perto, falou, olha, então não vai fazer assim. Dentro de casa não fica bom não, fica escuro, nós vamos pro mato. Ah, de jeito nenhum, no mato nós pensamos que tá muito amoitado, tem um aí perto, vendo, de jeito nenhum. Aí ele ficou aborrecido e ele lembrou, rapaz. Tinha uma campina limpa ali, retirada ali uns 3 quilômetros. Era um campo que você enxergava uma ema muito longe. Então tinha uma faveira grande lá no espigão, tinha uma sombra boa. E ele foi e lembrou, falou, ó, então nós vamos lá para aquele campo limpo lá em tal parte. Não, lá serve. E aí dirigiram para lá e tinha um rapazinho campeando uma eguinha, já tinha afrouxado de andar, então chegou lá nessa árvore, não, eu vou subir aqui, uma que eu descanso um pouquinho e eu enxergo mais longe, às vezes eu vejo alguma tropa, né? E subiu e ficou quieto lá, uma árvore muito copuda. Quando de lá de riba da árvore, ele viu a engenha, que era 2 pessoas, engenha, dirigiu no rumo. Engenha, ele ficou quietinho lá em riba. E ele era o casalzinho, rapaz. Chegou lá debaixo da árvore, a sombra muito boa. Aí ele parou e olharam só ao redor, assim, não viu nada. Falou, não, aqui serve, não tem ninguém para ver. E o molequinho lá em riba, caladinho,
olhando aquilo. Aí ela começou, foi tirando uns trapinhos, julga para uma banda, pra outra, até quando ela ficou no jeito que ele tinha vontade de ver, rapaz, ele ficou satisfeito demais, falou, ei, menina, agora eu vi o mundo inteiro. Quando ele falou assim, o rapazinho falou, às vezes o senhor viu minha eguinha também. Ave Maria! E essa mulher deu só um grito e juntou todo mundo gritando e chorando e xingando. Tinha escutado falar em marvadeza de soldado, mas nunca que imaginei que fosse tão estorvado. Nervoso, sem paciência, hoje eu tenho até descrença só de pensar no danado. Quando eu ia no comércio pra acudir uma precisão, eles não davam sossego, era só perseguição. Só pra morde uma pinga, um escorraça, o outro xinga, já vem outro e pega a mão. Lembra a derradeira vez que um soldado me arrochou, morde meu divertimento lá na casa das dor. Foi safanão na orelha, xingamento e coisa feia, eu nunca vi tanto horror. Então fiz uma promessa de nunca mais ver soldado, já que a gente não combina, cada qual vai pro seu lado. Só deboque no meu rancho, nunca mais eu engarrancho, correndo desse danado. Ei, André, que nem vocês estão falando mesmo, ô criaturinha desaforada, estado de soldado, né? Antigamente tinha uns aí de roupa amarela, não sei se você lembra, esses eram bravos, tinha captura, né? Nossa senhora, rapaz, mas judiava do povo, né? Agora tem uns aí de farda azul, trocar de farda, mas melhoraram um pouco, né? Mais calmo, né? Então esses não são tão bravos, não. Mas agora, por último, rapaz, chegou uma turma de roupa preta, como diz vocês, prega a mão, né? Mas olha, você já pensou o que seria do mundo se não fosse soldado? Porque desde o começo dos tempos tem soldado e tem bandido, né? É verdade. Então, graças a Deus, ainda tem a soldadama aí, né? Que é para acudir a gente dos malfazejos, né? Graças a Deus. Agora, vamos mandar um recadinho para eles. Pode ser soldado, mas não precisa ser tão soldado, não, né? Pois é, menino. Tem uma qualidade de companheiro que nós nunca pôde dar certo. É o tal soldado. Então, e agora, para me perseguir direito, eles mudaram o tipo da roupa, porque de primeiro eles eram amarelos, agora é meio azulado. E arrumaram um avião lerdo, que tem um papavento no lombo, enquanto eles passam lá por riba de casa, para ali, dá uma examinada e segue. E aí, um dia eu fui na rua para comprar os trem, então reunimos lá uma turma de companheiros. E chegou outro e chamou nós, convidou para nós ir comer uns frangos. Então nós já estávamos com fome, que ali o sol entrando, nós desceu, foi comer os frangos. E lá é um lugar meio impróprio para esse pessoal mais novo.
Então, e foi um rapazinho que ele já estava grande, mas a idade estava menos. Então, quando nós estávamos ali, sempre tinha uma perseguindo ali, olhava e sumia. Quando nós vimos, ele chegou lá com 5 soldados. Rapaz, quando essa turma chegou, o cabo foi direto no rapazinho. Falou para ele, quantos anos você tem, porqueira? O rapazinho ficou assim meio querendo, onde ele soltar a prosa. E o soldado perguntou, cadê seus documentos? Aí o pai dele foi responder os documentos dele, é o pai dele que está aqui. Ê, menina, foi mesmo jogar um cacete numa casa de marimbondo. E esse povo desceu em riba de nós e cuspiu gente para janela, por fundo, por toda a banda. E eu atrasei um pouco. Quando eu resolvia sair, um grudou na minha presia e arrastou. Vocês ainda não pagou? Falei, não, então é coisa fácil, nós paga. Aí, filhas pegou eu e o pai do rapazinho. Aí nós foi lá, acertou. E aí eles queriam que por toda maneira que eu descesse adiante desde para que a rua abaixo. Eu falei, menino, mas isso vai ficar feio demais, esse brinquedo. Ele larga de conversa, e me soltou um sopapo no pescoço, falou minha cabeça na parede. Aí eu falei, não, mas o senhor está estovado demais. Quanto mais eu pedi um acordo dele, mais ele aumentava o soco. Aí quando eu vi que não tinha recurso, ele não atendia, aí eu fui e falei para ele, não, se o senhor vê que não tem jeito mesmo, eu tenho que ir em casa contar a mulher que ele ainda é mais brabo que o senhor. Aí ele me apontou no rumo e me chamou a polaina na Suã, rapaz, e me tacou de bruço lá adiante e falou, então some, cachorro. Aí eu fui, levantei e falei para ele, falei, se o senhor tivesse feito essa proposta para mim no começo do tempo, eu já estava para lá de casa. Zezinho cresceu no mato, formou no cabo da enxada. Lá botava o dia inteiro, não tinha tempo pra nada. Ao redor de sua palhoça, a gente só via roça, nem gado, nem invernada. Ao redor de sua palhoça, a gente só via roça, nem gado, nem invernada. Ele vivia com a mãe, que tinha mais de 60. Nunca montou num cavalo, nem numa velha jumenta. Mãe e filho na labuta, enfrentava a vida bruta, era só na ferramenta. Mãe e filho na labuta, enfrentava a vida bruta, era só na ferramenta. Num ano de muita seca, perdeu toda a plantação. Muita conta pra pagar, não tinha nenhum tostão. Os prazos foram vencendo, Zezinho enlouquecendo, veja só que judiação. Os prazos foram vencendo, Zezinho enlouquecendo, veja só que judiação. Encheu um saco de trapo, pôs a enxada na cacunda.
No apartar da sua mãe, deu nele uma dor profunda. Saiu atrás de serviço pra livrar daquele enguiço e sair da marafunda. Saiu atrás de serviço pra livrar daquele enguiço e sair da marafunda. Falam que o mundo ensina, é o que diz o ditado. Zezinho na escola do mundo aprendeu a lidar com gado. Pra acudir a precisão, ele mudou de função e ficou muito afamado. Pra acudir a precisão, ele mudou de função e ficou muito afamado. Zezinho correu pela região, de plantador de arroz, Zezinho virou peão. Pra amor de não fazer feio, chegou suja no arreio, mas pegou o boi barrão. Pra amor de não fazer feio, chegou suja no arreio, mas pegou o boi barrão. Pois é, o Zezinho foi um caboclinho que virou peão de repente. Era um sujeito sem defeito, bom pra estar com a gente. Só que o Zezinho, coitadinho, ganhou um apelido que pegou. Um apelido feio, só por conta de um arreio que o peãozinho sujou. E do lugar escuro, ou de trás do muro, é que vinha o rojão. Zezinho ficava doente quando escutava essa gente gritar: "Ô, peão cagão!" Pois é, mas quem conhece bem a história desse peãozinho aí é o Geraldinho, que conviveu com ele. Deu uma época que saiu um peãozinho que aprendeu só serviço de roça, era capinar e não sabia lida de gado. E uma época a precisão arrochou e a profissão dele não estava arrumando outro recurso. Saiu nos fazendeiros para caçar um serviço. E em vai, toda fazenda que passava tinha muito serviço, mas era mexer com gado. Ele foi trouxendo, que ele não sabia nem entrar num curral cheio de gado. E aquilo foi decorrendo e a precisão dele não pôde esperar. Mas um dia chegou numa fazenda, ele procurou, ele disse, o fazendeiro: "Não, eu tenho, mas até foi Deus que ajudou que você apareceu aqui. Eu tenho que entregar uma boiada depois da manhã e eu tenho mais dois aí, e os dois não dá conta de a reunir. Ainda, inclusive, tem um boi brabo que é o primeiro que vocês têm que buscar." E aí, menino, ele já pensou a vida, mas não tinha recurso mais. Vamos. Cedo ele pousou, já foi de tarde, ele pousou cedinho. Dos peão buscou a tropa e foram agir, tratar de pôr para lá e falou: "O senhor pode escolher aí." Veio uns 12 animais, mais uns animais fogosos. A tropa ficou tudo armado assim lá no canto do curral, rapaz. E ele pegou o cabresto, mas esse trem não vai prestar, mas Deus ajuda. E ele apanhou o cabresto e dirigiu. Vinha negociando, chegava na frente do cavalo, o cavalo assim, ele dava um papilote no nariz. Ei, rapaz, quando o cavalo virava esteio, esse não me serve. E a noite foi até que ele conseguiu passar nessa tropa toda, que ele chegava, poeira e guia. Quando ele chegou nesse cavalinho velho, o cavalinho só armou a orelhinha assim, ele deu o papilote, o cavalinho só regalou os olhos, ele passou, ele quis afastar, mas não, esse me serve. Encabrestou e puxou lá para a casinha de arriar. Quando os outros dois peão veio de lá tá tratando de porco,
Diz, "Ei, menino, mas o caboclo é treinado, ele escolheu o cavalo melhor de lida." Ele já pensou, esse trem não vai prestar, mas que arriaram e aí saíram. Entraram numa invernada, é aqui e ali, numa restinga lá numa cabeceira. De longe o boi já deu pro ferro, ele estava deitado lá. Quando o boi levantou, um dos peões falou, ah lá o boi brabo. Quando ele falou, ah lá o cavalinho velho, ele vinha atrás e aimou no rumo do boi, a orelhinha dele entesourou lá. Quando ele espruziou lá, o boi já cuspiu e os dois anelou na batida e o cavalinho russo já entrou de atrás e ele já largou a rédea também, o cabrito, e agrudou só no arreio mesmo para não cair e o cavalo não largar ele, mas ali o santo que tinha no mundo estava tudo reunido, ali ele gritando. E ele com aquela maranzé dele pelejaço, o registro dele bambiou e acho que a barriguinha dele não estava bem normalizada. De medo ele foi evaporando a massa nessa riata, menino, que ficou uma brejeira que Deus me livre. E o cavalinho murchou em riba mesmo para pegar mesmo. Senhor. E aí vai... E lá num canto do pasto o arame estava num vale e o boi foi nesse canto para pular o valo. Quando chegou no vale o cavalo já vinha com o queixo na anca dele. Quando o boi viu que não dava, quis virar, o cavalinho deu uma pancada na costela do boi e derrubou ele dentro do valo. Mas ele caiu e ficou lá no fundo do vale bufando, mas caiu em pé, não foi deitado não. Ele maiou em pé e o cavalinho esbarrou. Quando os outros peões ficou perdidos para trás, que foi reunindo, cadê o boi, senhor? Está aqui dentro do vale, vigia se vocês prestam ao menos para amarrar ele. Aí um tirou o laço lá da garupa e veio, quando foi passando perto dele, falou, nossa senhora, rapaz, mas o que você aprontou? Espia sua riata. Ele falou, não, mas é por isso que vocês não pegam um boi desse, que vocês param para cagar e eu não tenho disso, não. Eu depois de eu encostar em riba, aí ele ratou um bagaço, mas ele cagou de medo. Mãe, tô mandando avisar que aqui tá tudo de mudado. Tô pedindo a quem escutar, pode dar esse recado. Manda égua na porteira, terça-feira às 5 horas. Vou numa tal jardineira, depois conto pra senhora. Tô mandando esse recado pelos fios de uma invenção. É um trem bom de danado, a tal radiodifusão. Naquele tempo distante, que o sertão era deserto, o vizinho era retirado, ninguém morava por perto. De repente um alvoroço abalou todo o sertão, a notícia esparramou, desinquietou a região. Fazendeiro agraduado, por nome Onofre Ládio, foi passear em São Paulo e comprou um tal de rádio. Era um trem proseador, cantava e até rezava, avisava se vinha chuva, tinha vez que até chorava.
a terça de abril. Chegou lá em casa Clarismundo, diz que Onofre convidava pra ver um trem do outro mundo. Marquem-me então pra domingo, pra chegar beirando às 10, cada um que aparecesse pagava 500 réis. Ficamos encabrunhados, assim num canto da sala, assuntando a invenção de um caixotinho que fala. O Onofre era sem jeito pra lidar com Aranzé, pode achar uns caipira, ele chamou a mulher. Torceu um botão que tem naquela mundiça, em vez de pegar caipira, engarupou numa missa. Batemos o joelho no chão, que chegou a arrancar o couro, dando vida com um vigário que fez muito desaforo. Tá mudado, costumei com a invenção. Tem dia que escuto moda e também a religião. O rádio dá satisfação, minha birra é o tal de rock, eu preganho de estação quando escuto esse toque. Isso é uma ocasião, menino. Eu fui ajudar um menino fazer uma casa lá no Mata Feio. Então eu trabalhei lá a semana inteira, resolvi a posar lá. Quando foi domingo, ele falou, vamos ver uns caipira. Aí eu falei, uai, onde você arranja isso aí? Aí ele falou, não, lá no Velho Norte tem. Falei, o que tem lá? Não, ele tem um rádio. Então nunca vi essa encrenca, nós vamos lá olhar. Chegamos lá, estava reunindo mais gente e deu um defeito, rapaz, que cada um tinha que pagar 100 réis. Aí eu quis empanzinar com aquilo, mas todo mundo estava pagando, eu falei, então vamos. Aí, mas primeiro ele foi lá dentro e chamou a mulher para vir sortar o trem, que ele não sabia, né? Quando ela trouxe o umbigo dele, o trem se piou e errou o endereço e montou numa missa. Aí você nós jogar o chapéu para uma banda e bateu o joelho no chão e o pau quebrou. Essa missa não acabava, e em vai, o joelho foi doendo, eu tô tolerando. Quando desacopou, rapaz, eu já não estava a mingar o ralo lá ajoelhado. Quando acabou aquela engrenagem, eu pulei lá no terreiro, eu vou perder meus 100 réis, mas não quer saber de rádio mais nunca. O homem é um inventador, inventou tanta invencionice, só tá custando inventar a cura para as perrenguices. Inventou um trem voador, que é um danado do invento. É assim que nem passarinho voando, cortando o vento. Mas antes desse passarão, inventou a bicicleta. Só que enquanto ela faz curva, a gente vai em linha reta.
lado. Sua afeição diferenciou. Os homens tão mais levados e até Deus já reparou. Inventaram o carro sem boi, que corre igual pensamento, com rodeira de borracha numa estrada de cimento. Inventaram um tal de rádio, que proseia, canta e chora. Tem uns assuntos até bom, ainda fala quantas horas. Inventaram a televisão, que tem prosa e tem figura. É um mundo desatinado dentro daquela moldura. Tem até homem voando num trem que nem passarinho. É num tali de aeroplano, crê em Deus Padre, orai pro mim. Agora tão trabalhando, me contaram lá na rua, numa engrenagem medonha pra aprumar em riba da lua. Naquele tempo passado já dizia, avó na Creta falava pra minha mãe que era sua bisneta. Vai vir um cavalo de roda pro nome de bicicleta. Naquele tempo passado já dizia, avó na Creta falava pra minha mãe que era sua bisneta. Vai vir um cavalo de roda pro nome de bicicleta. Pois é, só uma ocasião a mulher arrumou uma pirringuiça, querem vai aquela coisa, não melhora, vai zangando. Eu resolvi mudar para o comércio, para caçar um recurso. E aí, eu fiquei trabalhando lá para as fazendas e em vai, aquela coisa custosa. Então eu tinha um parceirinho lá, falou para mim, Gerardinho, para que você não põe uma bicicleta? Falei, senhor, eu não tenho entendo com aquilo, acho que eu não aprumo no lombo daquilo, não. E eu vou indo a pé mesmo. Não, mas no instantinho você aprende, senhor. Aí eu falei, mas você sabe que é mesmo, todo mundo anda, né? Aí ele falou, eu sei de um menino que é uma bicicletinha velha, ele vende a baratinho. Aí eu influí, falei, então você compra ela lá dele e traz pra mim, nós acerta. E assim ele fez. Rapaz, o danado menino já tinha acabado com ela quase tudo, aquele sapatinho fazer ela parar, tinha acabado. Então eu, em vez de mandar arrumar aquilo, eu já fui lutar para amansar aquele trem. Rapaz, mas vai sofrer. Eu levei ela lá pro campo de avião, quando eu punha o pé no estilo que eu levava a perna, passava pra lá. Eu grudava no chifre dela, tornava a montar, ela negava o pescoço e eu ia puta banda. Eu tornava firmar mesmo, tarracava, e quando eu levava a bunda no arreinho, ela negava puta banda
E aí foi indo assim, rapaz, essa maçaroca até que eu desacostumei. E lá ia com ela de banda, assim, enfesado demais, breiado de poeira. Quando chegou lá dentro da rua, aqui a giriza tinha esgotado um pouco. E eu vou dar uma atentada. Firmei bem no chifre dela, pus o pé no chifre. Quando eu sentei no arreinho, que eu passei essa perna pro outro lado, só ela já embalou e eu saí de uma hora de uma banda, outra hora de outra, e invoquei aquele trem. Até quando ela rompeu uma distância que eu pispiei a firmar ali em riba, eu já estava satisfeito. Quando eu vi, só ela enleirou no rumo desse arame, um lote fechado de arame. Quando eu vi que ela marcou lá, eu já mandei, nossa senhora, eu tô perdido. Eu não sabia dominar o pescoço dela no rumo. Quando eu vi que nós ia no arame, aí eu lembrei, falei, ó, eu vejo falar que santo acorde a gente, agora só aborrecendo ele. Aí eu gritava, um ele tava acudindo o outro por outra banda, gritava, o outro tava noutra precisão pro outro lado. Foi até que eu chamei o santo, eu conhecia tudo, e o trem aí vai, menino. Quando eu já tinha animado para pregar no arame, ela refugou do arame e apanhou a rua. E aí nós enveredou para a rua abaixo ali. Eu pensei lá na rua Goiás, eu nego, eu viro ela, eu apei. Ah, quando eu quis entortar o pescoço dela, ela já tinha atravessado. Mas ainda tem um recurso, é na outra rua e eu viro. Mas quando eu tentava assim, nós já estávamos muito adiante. Foi até que nós chegou num areiãozinho lá mais embaixo, lá ela se piou e eu rufei lá na areia, mas levantei e eu tinha que ir embora. Lembrei que eu estava sem recurso de pitar. E aí eu passei lá na venda do Oripe, comprei um botinho de cigarro, ainda pus pra mente, ainda veio esse do pé amarelo, ele já fez eu sofrer uma vez, mas mané, esse tem não presta mesmo, eu acendendo uns dois aí no caminho. Eu chego lá, eu dou isso pros meninos. E lerei, tinha um mataburro lá em riba, quando eu cheguei lá, eu apiei para passar no mataburro, rapaz, e rasguei aquele botinho, tirei um cigarro, risquei a binga e preguei ele no beiço e montei. Quando eu passei pro pelo dela, rapaz, ela já luiu no jeito mesmo. E aí eu preguei em ribe e o vento foi chiando. Eu levava a mão naquele bigodinho de parar, a coisa cantava lá naquele ferrinho do rodeio. Tchá! E a consolou para aquela descambada abaixo. E a toada foi hasteando, foi de mal a pior. E o vento veio trazendo o fogo do cigarro. E eu mesmo não puxei a fumaça não, rapaz. O vento aqui no cigarro. Mas, aí não tem importância. E a toada foi hasteando. Eu levava o calcanhar no rodeio dela para ver se minguava a toada. Eu queimava o pé, eu fofava. Levava o outro calcanhar, queimava, eu fofava. Mas eu fiquei folgado, mas na hora que eu vi aqui, queima meu gosto pra ele fora, né? Pensando que ele saía, rapaz. E eu deixei o trem ficar meio apertado. Quando eu vi que já estava queimando mesmo, eu fui cuspir ele fora, ele tinha pregado no beijo, rapaz, mas o burro fez pior do que um boi para ver se desapregava, largado o chifre dela, eu não podia. Aí eu lembrei do santo, rapaz, para ver se ele dava um recurso, me dar um tombo lá para me desocupar a mão. E ele ajudou, rapaz, que eu topei um buraco assim perto. E eu levei lá e nós passou por riba do pescoço lá. Quando eu fui tirar ele, tava só a cinza dele, até na gengibre. Aí cheguei lá em casa com a boca pra uma banda que já criou uma potoca.